Biologia, módulo 3. Jura isso? Unidade 1. A célula como unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Oficina 8. A organização celular. Os primeiros seres vivos. A hipótese mais aceita é que os primeiros seres vivos existiram há cerca de 3,5 bilhões de anos. Eram seres simples, com capacidade de produzir novos seres iguais a eles, por possuírem ácidos nucleicos, que é o DNA. Através do DNA, eles conseguiriam produzir outros seres iguais a eles. Nessa época, eles eram autotróficos, capazes de produzir seu próprio alimento. Então, auto por si só, trófos, alimentos. Nós temos dois tipos de células, células procarióticas, que são as células das bactérias, pertencentes ao reino Monera, e os seres eucarióticos, ou células eucarióticas, que são as células dos animais e de todos os vegetais. Seres procarióticos são os seres que pertencem ao reino Monera, que são as bactérias. Então, aqui você tem a célula de uma bactéria. A bactéria é um ser unicelular, então ela possui uma célula. Aqui dentro se encontra o DNA dela, onde ela vai reproduzir outras bactérias iguais a ela. Então, esse reino dos procarióticos são seres das bactérias e das algas azuis que são conhecidas como cianobactérias. O material genético das bactérias, que é esse que está aqui dentro, é um cromossomo único e ele está num formato todo circular, enrolado aqui dentro. Esse DNA fica espalhado aqui no citoplasma. Não existe uma carioteca, uma membrana envolvendo esse DNA. Então, o DNA ele não fica delimitado por uma membrana chamada carioteca. Dentro da célula da bactéria também não se apresentam organelas membranosas e essas células são menores do que as células eucarióticas, as células dos animais e dos vegetais. Então, seres eucarióticos são as células dos animais e dos vegetais. Todos os organismos, como os animais, vegetais, protozoários e fungos, apresentam as células eucarióticas. Então, as células eucarióticas são as células que têm esta membrana chamada carioteca envolvendo o DNA. Então, esse aqui é o núcleo e aqui dentro se encontra o DNA. O DNA está protegido por esta membrana chamada carioteca. Então, esses seres que são os animais e vegetais, eles são os seres eucarióticos, por apresentarem essa membrana envolvendo todo o DNA. O núcleo é envolvido por essa membrana carioteca e dentro vai abrigar o DNA em seu interior. Diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Tanto a célula animal quanto a célula vegetal, elas possuem três partes: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Além dessas três partes, a célula vegetal vai possuir a parede celular, e nessa parede celular vai ser constituída de celulose, que são as fibras da nossa alimentação. Vai ter os cloroplastos, que são bolsas que armazenam clorofila para o processo da fotossíntese. E possuir vacúolos. O vacúolo é uma bolsa de água, uma reserva de água do vegetal. A parede celular é uma membrana externa da célula, ela é permeável, formada de celulose. São as fibras da nossa alimentação. Os cloroplastos, bolsas que armazenam pigmento verde, clorofila, que serve para captar a luz para o processo da fotossíntese. Uma célula vegetal, ela pode apresentar de 40 a 50 cloroplastos. E o processo da fotossíntese vai ocorrer dentro do cloroplasto. Os vacúolos são grandes bolsas que armazenam água, uma reserva de água para o vegetal. Organismo unicelular e organismo multicelular. A ameba é um micro-organismo constituído de uma única célula, então ela é um ser unicelular. E essa célula vai realizar todas as funções necessárias à sua existência.
Os seres multicelulares, eles vão possuir diversas células que desempenham funções diferentes. Cada tipo de célula é especializada em apenas algumas tarefas para ser mais eficiente e ter mais economia de energia. Um organismo com mais células pode ter um tamanho maior, o que favorece a competição por alimento e vai aumentar a chance de explorar ambientes diferentes. O funcionamento das células, principais estruturas das células. Então, as células vão possuir 3 partes: membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então, as células possuem a membrana plasmática, que é uma membrana que vai envolver a célula. Essa membrana ela é composta de fosfolipídios e proteínas. E essa membrana vai controlar a entrada e a saída de nutrientes na célula, a entrada e a saída de todas as substâncias. Os gases como o oxigênio e gás carbônico e a água passam diretamente por essa membrana sem gasto de energia para a célula. O citoplasma é um espaço localizado entre a membrana e o núcleo, envolvido pelo citosol. Esse citosol é uma substância gelatinosa onde vão ficar no citosol mergulhadas as organelas que vão fazer a célula funcionar. O núcleo fica exatamente no centro da célula, contém um material genético que é o DNA. Então, as partes da célula. Então, aqui nesse desenho você enxerga aqui a membrana celular que vai envolver toda a célula e essa membrana é que vai controlar a entrada e saída de substâncias da célula. Esse espaço localizado entre o núcleo e a membrana é o citoplasma. Ele é preenchido por uma substância gelatinosa, rica em nutrientes e vai abrigar todas as organelas dentro da célula. Cada organela dessa faz o funcionamento da célula, como por exemplo a mitocôndria, essa organela responsável pela respiração celular. Então, esta organela vai necessitar do oxigênio da sua respiração, da glicose da sua alimentação, para fabricar energia para a sua sobrevivência. Então, o pulmão funcionar, o coração bater, você poder andar, toda essa energia é fabricada por esta organela. Então, as células possuem várias mitocôndrias. As células que precisam de mais energia, como as células musculares, vão possuir mais mitocôndrias para fabricar mais energia. E essas outras organelas, como lisossomos, retículo endoplasmático, os centríolos, cada uma dessas organelas vão fazer o funcionamento da célula. Organelas citoplasmáticas. As organelas ficam mergulhadas no fluido citosol. O citosol é constituído de 80% de água, sais minerais, aminoácidos, açúcares, ácidos graxos e outros nutrientes. Nós temos como organelas ribossomo, lisossomo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo golgiense. O ribossomo são organelas redondas, pequenas, que são responsáveis pela fabricação de proteínas. As proteínas necessárias sempre vão ser fabricadas pelos ribossomos. Lisossomos, liso, quebra. Então, são organelas, pequenas bolsas, que têm enzimas para fazer a digestão. Então, vão fazer a quebra das moléculas. Retículo endoplasmático liso. Ele vai distribuir os nutrientes, vai sintetizar, fabricar gorduras e vai destruir substâncias tóxicas. A diferença entre o retículo endoplasmático liso para o rugoso é que o retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos na sua membrana e o ribossomo ele é a organela que produz proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem grande quantidade de ribossomo aderido à sua superfície para a produção de proteínas. O complexo golgiense recebe essas proteínas do retículo rugoso e processa para que realize as suas funções, exportando para o exterior da célula.
nós temos os peroxossomos, que existem somente em células eucariontes, estão relacionadas à quebra de substâncias. Existem os centríolos, que são organelas ligadas à formação de cílios e flagelos. Participa da divisão celular. As mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia. Então, essa organela, ela vai precisar da glicose da sua alimentação. Todo carboidrato que você comer através da sua digestão vai ser transformado numa molécula pequena de glicose. Essa molécula pequena de glicose atravessa a membrana do intestino, cai no sangue e do sangue vai entrar dentro da célula na mitocôndria. E a mitocôndria vai utilizar a molécula de glicose com molécula de gás oxigênio que veio da sua respiração, vai fazer uma reação química e vai produzir adenosina trifosfato, que são moléculas de energia para fazer o organismo funcionar. Nesse momento é liberado o gás carbônico, que vai voltar para o sangue, entrar no seu pulmão e sair através da sua expiração. Nesse momento também é liberada uma quantidade de água. Células sanguíneas. O sangue possui 3 células. Cada célula tem uma função diferente. Então, nós temos no plasma do sangue mergulhadas as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Funcionamento da célula sanguínea. Hemácia. As hemácias são os glóbulos vermelhos, células sem núcleo e sem organelas. São produzidas na medula vermelha no interior de alguns ossos. Contém a proteína hemoglobina, que é formada de ferro. Essa proteína hemoglobina que é responsável por captar o oxigênio do ar que nós respiramos. As células das hemácias, elas não possuem núcleo, então elas não se dividem, elas têm um tempo, morrem, são processadas no nosso fígado e são produzidas na nossa medula vermelha no interior de alguns dos nossos ossos. A função das hemácias: elas transportam o gás oxigênio por terem bastante ferro na sua membrana, que é a hemoglobina. Esse ferro, ele atrai o oxigênio, que gruda na hemácia, e a hemácia leva esse oxigênio para todas as células do corpo. O oxigênio vai se ligar a essa proteína, que ela vai preencher toda a hemácia, tornando mais eficiente no transporte desse gás. Leucócitos. Os leucócitos também são células do sangue, são conhecidas como glóbulos brancos, são células incolores. A função dos leucócitos são responsáveis pela defesa do organismo e estão relacionados com alguns processos alérgicos e inflamatórios. Os leucócitos, eles apresentam grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso com o ribossomo, que é a organela responsável por produzir a proteína. Existem diversos tipos de leucócitos. Nós temos, por exemplo, os leucócitos B, que são responsáveis pela produção dos nossos anticorpos. Anticorpos são proteínas que vão nos proteger dos antígenos, que são as substâncias estranhas. Plaquetas são fragmentos de células e elas têm a função de fazer a sua coagulação do sangue. Células secretoras do pâncreas. O pâncreas é uma glândula com as funções de produzir e lançar 2 hormônios no sangue, produzir enzimas digestivas que são lançadas no intestino delgado para ajudar na digestão. Os hormônios são insulina, que vai controlar o nível alto de açúcar no sangue, e o hormônio glucagon, que vai controlar o nível baixo de açúcar no sangue. Divisão celular. Uma célula pode se dividir de 2 formas, através da mitose e através da meiose.
Mitose. Mitose é o processo de divisão do núcleo e também do citoplasma da célula. Quando o núcleo se divide, chamamos de cariocinese. Quando ocorre a divisão do citoplasma, se chama citocinese. Uma célula, ao se dividir, ela vai originar duas células iguais, com 46 cromossomos em cada célula. Chamamos de célula diploide, 2 Ns, onde N tem 23 cromossomos. Então, eu tenho 2 vezes 23, esse 23 está no gameta, 23 no óvulo, 23 no espermatozoide. A união de 23 com 23 vai originar a célula de 46 cromossomos. Então, uma célula, quando ela faz a divisão da mitose, ela origina duas células iguais, cada célula contendo 46 cromossomos. Nos seres unicelulares, como as bactérias e protozoários, é a forma de reprodução assexuada, onde uma célula origina a outra sem ter a parte masculina e a parte feminina. Nos seres multicelulares, esse processo serve para multiplicar as células para o crescimento de uma criança, por exemplo, para repor as células perdidas através de um ferimento para cicatrizar e para substituir as células velhas, repondo as células novas. Então, a mitose é a divisão das células do corpo. Todas as células do corpo vão se dividir, originando células novas através desse processo da mitose. E sempre origina duas células iguais, com 46 cromossomos. Interfase e a divisão celular. A interfase é o período do ciclo celular em que a célula está desempenhando todas as suas funções vitais. Essa fase vai preparar a célula para iniciar a divisão celular. Então, essa fase da interfase, ela possui 3 fases, a G1, S e G2. A fase G1 é a fase em que a célula vai aumentar o seu volume, o seu tamanho e o número das organelas. A fase S vai iniciar a duplicação do material genético. Então, uma célula, ela vai se dividir duplicando o DNA dela. As duas células filhas vão possuir a mesma quantidade de material genético da célula inicial. No ser humano, nós temos 46 cromossomos. 23 que vieram do óvulo e 23 que vieram do espermatozoide. Na fase G2, é a preparação para a divisão celular propriamente dita, é a mitose. Fases da mitose. A mitose, ela apresenta 4 fases: a prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, as fases da mitose: prófase e metáfase. Na interfase, os cromossomos se duplicaram. Então, na prófase, aquela carioteca que envolvia o núcleo, ela desaparece. O núcleo vai liberar os cromossomos no citoplasma. Os cromossomos vão se enrolar, vão se condensar para facilitar a sua separação. Na metáfase, os cromossomos vão migrar para a região do meio, a região equatorial da célula, e vão ficar presos por fibras, que são os microtúbulos. Continuando a mitose. Na fase anáfase, as fibras vão se encurtar e os cromossomos vão se separar, indo para os lados opostos da célula. Na telófase, o núcleo e o nucleolo vão reaparecer. Os cromossomos vão se desenrolar e o citoplasma vai se dividir em 2, porque vai se formar 2 células. Essa divisão do citoplasma se chama citocinese. Nesse momento, originam-se 2 células com a mesma quantidade de cromossomos, 46 cromossomos. Chamamos de célula diploide, porque tem 2 pares de cromossomos, são as células 2Ns, onde N é o 23.
A mitose estava relacionada com a divisão das células do corpo. A meiose está relacionada com a divisão das células dos gametas, dos óvulos e espermatozoides. Então, a formação dos gametas ele vai ocorrer pela meiose e vai originar 4 células. Esse processo se chama gametogênese, formação dos gametas pela meiose, originando 4 células. Na mitose originava 2 células. As células dos gametas vão apresentar 23 cromossomos. Então, são chamadas de células haploides, que são as células N, onde N é a numeração dos 23 cromossomos. Na reprodução sexuada, ocorre a fecundação, a união de 2 células reprodutivas, que são os gametas provenientes dos pais, os óvulos e espermatozoides. Então, o gameta masculino é o espermatozoide, que é produzido nos testículos. O gameta feminino é o óvulo, que é produzido nos ovários. A união dos gametas vai formar uma célula única, chamada célula ovo ou zigoto.